O técnico Jair Ventura recusou o Goiás para fechar com o Atlético. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história e algo novo em relação à não continuidade do Jair Ventura atrelado ao número de jogos do Felipe Bastos no Campeonato Brasileiro do ano passado, enfim, a sua renovação de contrato, algo que a diretoria do Goiás aparentemente não queria. Quero conversar com vocês sobre esse assunto e também sobre o lateral esquerdo Hugo, que tem 3 propostas de equipes da Série B do Campeonato Brasileiro e uma decisão do Armando Evangelista a respeito do assunto. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também confira o nosso canal de cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, e o nosso plano de membros para você ter acesso em primeira mão dos vídeos novos aqui no canal, também a comunidade 100% exclusiva aqui do YouTube do Goiás News por apenas R$ 4,99 mensais. Vou deixar o link aqui embaixo também para você conferir mais detalhes. O apoiador do canal é a Zapay, facilita bastante a sua vida para você verificar se tem alguma dívida em aberto no seu carro, na sua moto, apenas consultando a placa, como por exemplo IPVA, licenciamento, multas de trânsito em geral, você encontra gratuitamente no aplicativo ou no site da Zapay, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tendo um débito em aberto, você querendo fazer o pagamento dessa dívida, pode utilizar o nosso cupom Goiás25, garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Vou deixar o link da Zapay aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você encontra também o apoiador aqui do canal no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a recusa do técnico Armando Evangelista em liberar o lateral esquerdo Hugo, bastante contestado pelo torcedor esmeraldino, 25 anos de idade. Nessa atual temporada entrou em campo 22 vezes com 3 assistências. No Campeonato Brasileiro, somente 2 atuações contra o São Paulo fora de casa e também no Estádio Independência no último final de semana contra o Cruzeiro, participou em 8 minutos. Tem contrato com o Goiás somente até dezembro de 2023 e já teve propostas tanto do Ceará, do Guarani e também do Atlético Goianiense. A tendência é que o Goiás liberasse o Hugo para o Atlético. Inclusive o próprio Edmilson Pinheiro confirmou isso em entrevista à Rádio Band News de Goiânia neste último final de semana. Que o Adson Batista, o presidente do Atlético, havia feito esse pedido para a diretoria do Goiás. O Hugo não seria utilizado, talvez o Goiás possa buscar, por exemplo, um outro zagueiro e o Bruno Melo possa atuar como lateral esquerdo ou até mesmo um próprio jogador da mesma função. A questão é que o Armando Evangelista, segundo Edmilson Pinheiro, acabou barrando porque tem sim a intenção de contar com o Hugo para a sequência do ano. Até aqui dá para dizer que o jogo dele contra o Santa Fé, apesar dos pesares, foi uma boa atuação. Naquela última rodada da Copa Sul-Americana, jogando lá na Colômbia, o Hugo participou de 70 minutos. Então eu acho que foi o melhor jogo do Hugo nessa atual temporada, em um nível competitivo alto, sem considerar, por exemplo, o Campeonato Goiano, vestindo a camisa do Goiás. Foi uma boa atuação. Ficou no banco contra o Atlético Mineiro, não ficou no banco, por exemplo, contra o Santos, contra o Coritiba e agora reapareceu nesse duelo contra o Cruzeiro e atuando por mais 8 minutos. Nunca convenceu no Goiás, Acho que é um jogador assim que é o exemplo, do lateral esquerdo aqui no futebol brasileiro. Não ajuda pra nada, não defende, não ataca, mas vai saber, O Armando Evangelista tendo uma ideia diferente. No jogo contra o Cruzeiro ele entrou um pouco mais avançado, ou seja, deixou ali o Sander e o Hugo. Eu gostei dessa alteração. Inclusive o próprio Jair Ventura, ano passado, ele fazia muito isso, Colocava o Danilo Barcelos para fazer uma função quase como um ala. Você consegue não atacar também, mas pelo menos na parte defensiva, que era o objetivo do Goiás naquele finalzinho de jogo, acabou sendo uma ideia interessante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Hugo. Já falei a respeito dele também. Se for para tirar o Hugo do elenco e não contratar mais ninguém, eu não concordo, porque pelo menos você tem uma outra alternativa para o treinador português. Agora sim, se o Goiás for no mercado, conseguir trazer um jogador melhor do que ele, o que não é tão difícil, mas a janela de transferência já está próximo de terminar, não sei se o Goiás faria um investimento muito grande nessa posição. Acho que o ideal seria a contratação de um zagueiro pelo lado esquerdo do campo, e aí você poderia deixar essa alternativa do Bruno Melo, ser uma função ao Sander, que vinha mal nos últimos jogos, principalmente na parte defensiva. O Goiás conseguiu se reencontrar, o Sander voltou a jogar muita bola e assistência também contra o Cruzeiro. O que você pensa sobre o Hugo, 3 temporadas consecutivas do verão, aquele feijão com arroz mal temperado, não sei se faria tanta falta, mas entre ficar sem ele e contratar um outro jogador, acho que o Goiás deveria primeiramente reforçar o seu elenco. Se o Armando Evangelista tiver tanta confiança assim, tomara que dê certo para a sequência do ano.
Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o acerto do técnico Jair Ventura com o Atlético Goianiense. E o que isso tem a ver com o Goiás? Consegui algumas informações juntamente com meu parceiro, o Periquito Brisado, algo diferente do que a gente havia escutado dos próprios dirigentes do Verdão e outras informações. O Goiás, de fato, fez uma proposta oficial para o Jair Ventura no ano passado, após o término do Campeonato Brasileiro. A questão não foi financeira, até que eram valores semelhantes ao oferecido, por exemplo, atualmente para o técnico Armando Evangelista, o português que vem fazendo um bom trabalho nesse começo de trajetória do Goiás. A questão é que o Jair Ventura imaginava chover muitas ofertas para ele, ou de equipes, digamos, do eixo, né, Rio-São Paulo, um Vasco, um Corinthians, às vezes um Santos novamente, e não foi isso que aconteceu. Tanto é que o Jair Ventura não foi especulado em nenhum clube, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Edminho Pinheiro parece que ficou meio chateado com essa questão. Fui procurar um pouco mais a respeito disso e outro motivo que pode ter acontecido para a não renovação dele. O Edminho, o Paulo Rogério, se não estiver enganado, naquela homenagem dele após a última rodada do Campeonato Brasileiro, havia falado que era a parte financeira que eles não tinham chegado a um acordo, mas pelo que eu pude apurar, juntamente lá com meu parceiro Periquito Brisado, era um salário bem compatível para a realidade, tanto do Goiás, com um aumento, né, proporcional também, após a boa campanha do ano passado, quanto também para o Jair Ventura, um outro técnico que ficou em 6 meses, né, quase 7 meses basicamente, desempregado no futebol brasileiro. Outro ponto também, a utilização do Felipe Bastos, um jogador que tinha a confiança do Jair Ventura no ano passado. O Goiás falou que tinha um contrato mais longo, mas o fato é que o Jair Ventura colocou mais do que deveria o Felipe Bastos, pelo menos foi isso que chegou até mim. Não tinha a intenção da diretoria do Goiás em renovar com o Felipe Bastos, porém ele atingiu uma meta no Campeonato Brasileiro e aí teve que prorrogar esse seu vínculo até dezembro de 2023. Né? Então, na Série A do ano passado, o Felipe Bastos entrou em campo 45 vezes durante o ano. Segundo o Periquito Brisado, o Jair Ventura tinha recebido esse conselho, essa ordem da diretoria alviverde de não utilizar o Felipe Bastos naquela reta final do Campeonato Brasileiro para não ter que renovar o seu contrato. E de fato ele entrou nos jogos contra o Juventude, aquela vitória do Goiás por 1-0, contra o Fluminense também, foi expulso no Maracanã e diante o América Mineiro. Todos esses jogos basicamente nas últimas 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, o que acabou renovando o seu vínculo. Foram 25 participações na primeira divisão, com uma assistência, né, sendo dos seus 25 jogos, 7 deles como titular. Então essa questão de renovação, enfim, poderia ter pegado mal. Além disso, teve uma entrevista do Jair Ventura após um jogo contra o Palmeiras, onde parece que ele deu uma cobrada na diretoria do Goiás para a contratação de reforço, principalmente naquela época do ano, né? Era a chegada de um meia, que acabou acontecendo um pouquinho mais à frente. Se eu não estiver enganado, aquele jogo contra o Palmeiras foi a segunda rodada do retorno, né? O Marquinhos Gabriel acabou chegando na 5ª rodada contra o Atlético. Então poderia ter tido um desentendimento também dessa cobrança externa por parte do Jair Ventura, apesar que ele sempre foi um cara bastante tranquilo nessa parte de contratações. Sempre quando chegou ou no Goiás, ou no Juventude, ou até mesmo no Sport, fazia o que tinha, ele conseguia dar conta do recado, né? Não era um cara de pedir muitas contratações, o que tinha dentro do elenco, ele acabava mexendo todo mundo ali e ajeitando o time, né? Então, basicamente, foi essas novidades. O próprio Edminho havia falado em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, que ele meio que pontuou da seguinte forma: o Goiás contratou o técnico, o Emerson Ávila, né, naquele momento, em um contrato mais longo, os seus preparadores físicos e a peça principal, no caso o Jair Ventura, não foi contratado. Então, meio que colocando esse ponto, se todo mundo veio apenas o Jair Ventura, é porque a gente entende que ele não seria uma boa para essa atual temporada de 2023, mas pode ter acontecido algo diferente. Né? O Jair Ventura pensando em melhores propostas de equipes aqui mesmo do futebol brasileiro, uma valorização salarial, onde o Goiás conseguiu colocar nessa primeira oferta, acabou sendo recusado e atualmente, né, o Goiás, mesmo com essa busca por um novo treinador antes da chegada do Armando Evangelista, né, com a saída do Guto Ferreira, também aquela indecisão a respeito do Emerson Ávila, o Jair Ventura não foi procurado em nenhum momento. Então saiu de mal, né, apesar das homenagens ali na reta final e agora fechando com outro rival, né, o Atlético, para a sequência da Série B. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto polêmico. O Jair Ventura, que sempre vai estar aí na memória do torcedor do Goiás, porque conseguiu fazer um feito muito grande na temporada passada, pegando ali o time no comecinho, né, do Campeonato Brasileiro e passando sem grandes sustos da zona de rebaixamento. Seria um nome interessante, eu gostaria de ter continuado com ele lá no começo do Campeonato Goiano. Agora, com a chegada de uma nova filosofia, enfim, até pensei que o Goiás poderia ter essa intenção de contratar um cara com outro pensamento, né, para a temporada de 2023, mas o Guto Ferreira para o Jair Ventura não tem as suas diferenças, né, na parte de jogo, mas para os padrões financeiros e de contratações de equipes como Goiás, Coritiba, Sport,
Esporte e Ceará são técnicos que vão rodar por essas equipes, né? Então não vi tanta diferença assim. Poderia ter continuado, por exemplo, com o Jair Ventura, não foi possível. Queria uma valorização, tinha essas pequenas intrigas, né, que é normal também de qualquer pessoa, qualquer convivência, né, de um ser humano, principalmente um profissional, essa parte de vários atletas, de renovação de contrato, de vários egos também, né, é algo que não é fácil de se lidar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Mais um ingrediente, né, o Felipe Basco, que de fato tinha o carinho, a confiança do técnico Jair Ventura na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, e agora basicamente ficando aí 7 meses sem um novo clube e fechando com o Atlético, vai para a sua primeira disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final também outros vídeos que eu gravei ontem. Falei tanto sobre o Matheus Babi, esse novo reforço do maior do Centro-Oeste para a sequência da primeira divisão. Também falei sobre o interesse do Vitória em contar com o Matheus Peixoto e um zagueiro do Vitória também entrando na mira do Goiás. Vou deixar esse vídeo na tela final. Tem um canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. O nosso plano de membros para você ter acesso em primeira mão dos vídeos aqui no canal. Vários emojis, figurinhas, é bem legal também. Várias personalizações que você encontra lá no nosso plano de membros por apenas R$ 4,99 mensais. E o apoiador do canal, a Zapay, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!